A palavra de Deus é muito clara e nós vimos em Apocalipse 13 o domínio da besta do Apocalipse, 1260 anos, 42 meses proféticos. E você também viu que uma das cabeças da besta seria golpeada de morte. Golpeada de morte. Quando isso aconteceu? Vamos olhar aqui no computador. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Quando foi que tudo isso aconteceu? Quem foi que deu o poder à besta? O dragão deu à besta o poder, o trono e grande autoridade. Todo o domínio da besta do Apocalipse vem de Satanás. As fogueiras da Inquisição, vejam, os leões, quanta coisa horrível eles fizeram na Idade Média. Olha aqui, a liderança botando fogo em alguém. E aqui, em 1798, um dos papas foi preso por Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier. Prenderam o Papa e ele foi colocado numa prisão feita sob medida para ele. E ali ele morreu. E de 1798 a 1929, nós temos o golpe mortal. E durante este período, a terra ficou sem o domínio papal. Em 1929, Benito Mussolini, já ouviu falar dele? Benito Mussolini, um dos líderes do romanismo. Ele devolveu a autoridade papal, devolveu a supremacia papal e para homenagear a volta do sistema papal, Benito Mussolini resolveu dar um presente ao Papa, à Igreja Católica. E sabe qual foi o presente? 44 hectares de terra. Que presente interessante. O que é isto? Isto, meu amigo, os 44 hectares é o Vaticano de hoje. O Vaticano, 44 hectares, exatamente o presente de Benito Mussolini ao sistema papal. E a ferida mortal foi curada e o domínio voltou. E até hoje o domínio papal está aí. E a Bíblia Sagrada diz claramente que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Você viu? Aonde esse poder vai, todo mundo vai atrás e estão maravilhados seguindo esse poder. Olha esse quadro. Não parece um grupo de pentecostais? Mas não são pentecostais. São ministros da Igreja Romana. Eles estão numa grande comemoração, porque numa noite, a noite de São Bartolomeu, 70 mil cristãos foram assassinados. E o sangue dos cristãos corria na rua como enxurrada. Meu amigo, este é o poder que a Bíblia chama de besta. Besta, não no sentido pejorativo, mas mostrando as garras de um poder, mostrando um poder como um animal feroz, por isso a palavra besta. Seguir os ensinos da besta é adorar o próprio dragão. Diz a Bíblia, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para perseguir 42 meses ou 1260 anos. Aqui está o trono da besta do Apocalipse. E diz a Bíblia, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aonde ele vai, a humanidade entra num bloco e as pessoas começam a seguir. Algumas pessoas choram, outras desmaiam, outras se ajoelham. É um momento de transe até. Sim, meu amigo. Ele se assentaria no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora eu tenho para você a prova dos 9. Quem são os adoradores da besta? Quem são os seguidores desse poder? Resposta: aqueles que não têm o nome no livro da vida. Estes são os seguidores da besta do Apocalipse. Ah, mas a Bíblia diz, quem tem entendimento, calcule o número da besta. É o número de um homem, e esse número é 666. Naquela mitra que o Papa usa, aquele chapéu grandão que ele usa, tem um nome escrito ali, e é Vicarius Filii Dei. Sabe o que significa? Vigário Filho de Deus, ou representante do Filho de Deus. É uma blasfêmia, porque o representante do Filho de Deus é o Espírito Santo. E o cabeça da igreja não é o sistema papal, é Jesus Cristo. E esse título, Vicarius Filii Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é a cabeça da igreja.
Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta, é 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei vicários aqui, depois vou colocar filho aqui e dei aqui. Vicários, filho e dei. E vamos usar o algarismo romano. E vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1 novamente. O V vale 5. E o S, 0. Lembre-se que vicários, o U em latim tem o som de V. Então é vicarivis. Vicários deu 112. Vamos ver fili. O F, 0. O I vale 1. O L vale 50. O outro I vale 1. E o outro também vale 1. Fili deu 53. E agora dei. O D vale 500. O E, 0. E o I vale 1. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta. É o número de um homem. E é 666. E agora? Está certo ou está errado? Agora, uma vez eu vi alguém indo num programa de jovens na televisão e dizendo que Ellen White é a besta do Apocalipse. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Porque a Bíblia diz que é número de homem. E diz, é 666. E diz que a besta está centralizada entre 7 montes. E Roma é a cidade das 7 colinas. A besta do Apocalipse está em Roma. É o sistema papal realmente. Mas diz a Bíblia que o objetivo de Satanás é devorar toda a terra, é fazê-la em pedaços, é pisar aos pés. O objetivo do inimigo, a ira de Satanás, é fazer guerra contra o povo de Deus, é proferir palavras contra Deus, é magoar o povo de Deus e mais, é deitar a verdade por terra, é especialista em confusão, diz a Bíblia, e causaria estupendas destruições. É isso aí. A palavra de Deus nos revela quem é a besta do Apocalipse. Agora você sabe. Abra os olhos para o que chega e o que virá. Seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal e carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Seus ouvidos
Sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal, que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Quando o Apocalipse 13, verso 18, fala assim, o número da besta é número de homem e é 666, esse é um assunto que você pode analisá-lo de várias formas. Existem, inclusive, descrições que você pode pegar a descrição e fazer um cálculo, fazer uma conta e chegar ao número 666. Existem pessoas que divergem nesse ponto, com vários nomes, títulos de líderes religiosos, líderes políticos e tal, para chegar ao 666. Essa é uma forma de fazer, mas existem outras formas de fazer. Eu vou te mostrar agora uma das formas, que é uma das mais completas. Seria muito fácil para mim chegar aqui, pegar um computador aqui, colocar na tela, escrever um nome de um poder ou de uma pessoa e, baseado nesse nome, calcular ali e falar, tá aí, tá aqui o 666. Seria muito simples, seria muito fácil. Eu não precisaria de 40 minutos, eu precisaria de 2 minutos para fazer isso e o programa já teria acabado. Mas eu quero te mostrar algo muito mais profundo, mais consistente, mais verdadeiro, alguma coisa que possa ajudar você a dizer, agora eu entendi, por que é tal desse enigmático e tal. Então vamos por partes, mas de maneira bem simples e bem direta. E você vai, no final, glorificar o nome de Deus e dizer assim, obrigado, pessoal do Contagem Regressiva, e louvado seja Deus por esse estudo. Tá preparado? Ok, então voltemos para Apocalipse 13. Voltemos para Apocalipse 13. Veja o detalhe. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta. Paremos aí. O que é besta? É um animal. O que é animal? Rei ou reino. Então aqui você tem um rei ou um reino saindo do mar. Claro que é impossível tirar um reino de dentro do mar, mas o mar é água e água significa povos. Então a besta que saiu do mar significa um reino poderoso que surgiria do meio do povo. Está bem?
Aí você vai aqui para o verso 2, e o verso 2 diz assim: a besta que vi, estou falando da primeira besta, a besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui tem um detalhe muito importante. Essa primeira besta tem características de leão, urso e leopardo. Ó, leão, urso, leopardo. A besta, com 7 cabeças e 10 chifres, tem características de leão, urso e leopardo. Se você for para Daniel capítulo 7, como eu estou indo aqui agora, em Daniel capítulo 7, veja só o que diz o profeta Daniel no capítulo 7. Você talvez já leu esse capítulo. Ele fala assim: o sonho sobre os 4 animais. E o profeta Daniel teve uma visão sobre 4 animais. E ele fala assim: e o primeiro era como um leão. E Daniel 7, verso 4. Daniel 7, verso 5 fala: e o segundo parecia um urso. E Daniel 7, verso 6 fala: e o terceiro parecia um leopardo. E o quarto parecia um animal terrível e espantoso com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, os 4 animais de Daniel 7 estão juntos em uma só besta de Apocalipse 13. Portanto, Apocalipse 13 é, na verdade, um complemento do que está em Daniel 7. Para que você entenda direitinho o Apocalipse 13, tem que entender Daniel 7. E em Daniel 7, quando fala do leão, do urso, do leopardo e do animal terrível, esses 4 animais de Daniel, juntos formam a primeira besta de Apocalipse 13. Ok? Agora eu vou lhe mostrar o seguinte: por que a Bíblia diz lá, claramente, lá em Apocalipse 13, de que essa besta tem características de leão, de urso e de leopardo? Sabe por quê? Olha só o que diz Apocalipse 13, verso 2, outra vez. Eu vou destacar agora a segunda parte. Fala assim: a besta que vi semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão, fazendo referência a Daniel, diz assim: e deu-lhe o dragão deu para essa besta 3 presentes. O dragão deu para a besta 3 presentes. Presente número 1, seu poder. Presente número 2, seu trono. Presente número 3, grande autoridade. Uau! Ouviu isso? Então, o dragão representa Satanás. E diz aqui que o dragão, Satanás, deu à besta 3 presentes. Quais foram os presentes? Lembra? O dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Portanto, o poder que tem a besta é o poder de Satanás. O trono onde se assenta a besta é o trono de Satanás. E a autoridade que a besta tem é vinda de Satanás. Ok? Agora veja só, por que é que Satanás deu o poder, o trono e a autoridade para a besta? Veja por quê. Apocalipse 13, verso 5. E agora você vai entender melhor. Acompanha comigo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, o diabo deu para a besta 3 presentes: o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E o verso 5 diz que a autoridade que o diabo deu para a besta foi para a besta agir, dominar e perseguir por 42 meses. 42 meses proféticos significam o quê? Você pega 42 meses e multiplica por 30. Sabe quanto que vai dar? 30 porque cada mês 30 dias. 42 vezes 30, você vai ter 1.260 dias. 42 meses proféticos são 1.260 dias proféticos. Você só faz a multiplicação só, 42 vezes 30. Agora, a Bíblia diz que a besta recebeu a autoridade do dragão para perseguir por 42 meses, ou seja, 1.260 dias. E quando foi isso e o que aconteceu nesse período? Veja o que diz Apocalipse 12, verso 6. 12, verso 6. Fala assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Exatamente o que está escrito aqui em 12:6 é o que está no 13, verso 5. Ou seja, os 42 meses do capítulo 13, verso 5, são os mesmos 1.260 dias do capítulo 12, verso 6. Em outras palavras, a besta do Apocalipse 13, o poder de Apocalipse 13, o poder maligno, usando homens, usando poderes humanos,
perseguiria a igreja de Deus durante 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos. Se você considerar que um dia profético equivale a um ano, você tem 1260 anos. E se você for na história, você vai descobrir que período da história aconteceu isso. E sabe que período foi? Começou em 538 e terminou em 1798. De 538 a 1798 depois de Cristo, você tem exatamente 1260 anos. E o que aconteceu nesse período? A Idade Média, meu amigo. Lembra da Idade Média? Já leu sobre isso? Já estudou sobre isso? A Idade Média foi quando o poder romano no sentido imperial e no sentido religioso. Roma imperial e Roma religiosa dominaram e perseguiram os cristãos. Você lembra dessa história? Tem filmes sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, os livros de escola falam sobre isso e qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe sobre isso. Então esse é o período. Agora, o que aconteceu nesse período do domínio romano, tanto da Roma pagã quanto da Roma cristã? Ou seja, o poder que aparece em Apocalipse 13. O que aconteceu, então, durante os 42 meses em que esse poder dominou, que são os 1260 anos da Idade Média? O que de fato aconteceu ali? Eu vou lhe mostrar, e aí você vai finalmente entender o 666. Você não sabia, né, que para entender o 666 tinha que fazer tudo isso, né? Pois é, eu vou lhe mostrar agora algo extraordinário. Prepara aí, se ajeita na sua cadeira, vamos lá. Todo mundo, respira fundo. Respirou fundo, pega a Bíblia e vamos para Daniel 7. Eu vou lhe mostrar agora o que aconteceu nesse período da perseguição que os cristãos sofreram por parte desse poder que aparece em Apocalipse 13. Veja só, Daniel capítulo 7, e aqui está a referência clara para você entender o 666. Daniel 7, versículo, vamos pegar a partir do versículo 24. Aliás, versículo 23, Daniel 7, 23. Então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, pisará aos pés e a fará em pedaços. Agora vamos para o versículo 25, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Eu queria que você destacasse a expressão, a palavra contra. Contra, veja. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar, olha para mim, está olhando para mim? Em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o povo de Deus passou por uma perseguição e nesse período da perseguição, esse poder da besta de Apocalipse, na Idade Média, mexeu nas verdades de Deus, mexeu nos princípios da palavra de Deus. Veja o que diz Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Está escrito assim, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Veja, deitou a verdade por terra. Então, durante o período do domínio da Idade Média, a verdade foi jogada por terra. E a verdade foi também adulterada. E por que tudo isso? A Bíblia, então, apresenta as ações do inimigo. Quando ele mexe na santa lei de Deus, quando troca o sábado pelo domingo, quando estabelece visões e doutrinas que não são de Deus, mas que são de homens. E hoje existem uma série de ensinamentos, de doutrinas, de pregações que as pessoas fazem por aí que não estão na Bíblia. Existem uma série de pregações e de ensinamentos que não estão na Bíblia. São doutrinas de homens. E quando nós falamos em doutrinas de homens, Jesus, no Novo Testamento, chama a atenção e chama a atenção de forma dura sobre isso. Veja o que diz Mateus 15, verso 7, verso 8 e verso 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Doutrinas que são preceitos dos homens,
levam as pessoas a adorarem a Deus em vão. Há muita gente que está adorando a Deus em vão, porque estão seguindo doutrinas de homens. E o número 6 é o quê? O número 6 é número de homem. E o número 7 é o número de Deus. Quando a Bíblia fala o número da besta é 666, é uma expressão apocalíptica para se referir a um poder humano dirigido pelo inimigo, ou um poder do inimigo dirigindo seres humanos, a fim de pisar nos princípios da Bíblia, a fim de adulterar os princípios da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz assim, é número de homem. Claro, porque homens malignos, homens possuídos e dirigidos pelo mal, mudariam os princípios da palavra de Deus. E isso aconteceu no passado e reflete até hoje nos nossos dias. Seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal e carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e
eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dele para a sua vida. Busque a verdade, há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim.